dia, Tancredo, bom dia a todos os amigos da Murel, bom dia aos ouvintes da Litoral. É sempre bom estar aqui em Tubarão, é sempre bom estar aqui na Litoral, né? Falar com a tua grande audiência. Tubarão tem uma peculiaridade que eu gostaria que tivesse lá em Blumenau, que é a minha cidade mãe, né? É que aqui a gente tem rádios, muitas rádios e rádios abertas, para a gente falar com a comunidade, para os políticos falarem com a comunidade, para a sociedade falar entre si. Eu fico com inveja da capacidade que tem, principalmente a região aqui da Murel, de ter esses espaços, né? A região de Criciúma também tem rádios importantes que abrem os seus microfones para os representantes da sociedade falarem, coisa que a gente quase não tem lá no Vale do Itajaí, né? As rádios estão com programação muito fechadas, a maioria delas estão com repetidoras nacionais, com pouco espaço na grade. Então, eu confesso que nós conversamos abertamente mais com o pessoal do sul de Santa Catarina, que é discutivelmente a galera, vamos dizer assim, mais politizada do Estado. Eu acredito que a galera mais politizada do Estado está aqui em Santa Catarina, justamente por essa condição das rádios que abrem espaço e deixam a sociedade civil conversar entre si. Então, obrigado mesmo de coração, Tancredo, pela oportunidade. Quero dar um bom dia aqui para o Filete, meu amigo, advogado, colega de profissão, e poder falar das coisas do mandato do deputado Ivan Nates aqui para a nossa região, para a região do sul de Santa Catarina. Deputado, uma trajetória, a gente fez aqui uma introdução, né, falando da sua primeira eleição, depois reeleito, né, deputado, e a gente vê da sua movimentação na Assembleia e uns deputados, né, muito ativos lá dentro do processo legislativo, da participação, nas discussões. Não tem papo na língua, quando tiver que falar a verdade, fala a verdade. Às vezes dói para muita gente, né? Mas eu acho que o político tem que ter essa prerrogativa de trazer a informação, a boa informação, né, para o eleitor, para o cidadão. E o senhor fez esse crescimento em função desse seu posicionamento, ou o senhor efetivamente já chegou no teto e agora vai começar só a andar pelo caminho, tirar pelo caminho, né, dos seus mandatos? Nós temos um jargão, Tancredo, no nosso mandato, que diz o seguinte: você me conhece. Então, isso sempre que tem campanha, essa frase ela está estampada no nosso material. E está estampada na nossa rede social, @deputado Ivan Nates, está espalhado em todo o material que a gente produz, para dizer o seguinte: não, você me conhece, eu sou esse cara aí, entendeu? Eu sou esse cara aí. Eu comecei a vida pública já bastante idoso, sou um homem de 60 anos de idade, mas comecei a fazer política quase com 45. Minha primeira eleição foi já com 45 anos de idade. E eu fui, então, o vereador mais votado da minha cidade e também o segundo mais votado do estado naquela eleição. De lá para cá, eu não perdi mais eleições. Então, eu já cheguei maduro, já cheguei um cara já com quase 50 anos no meu primeiro mandato, e de lá para cá nós criamos uma personalidade que é aquela: o eleitor conhece, não tem papo na língua, não manda recado. Se tiver certo, a gente bate palma. Se tiver errado, o pau come, o couro come. Ranco. Não tem. Posso jantar com o cara à noite. Se é de manhã, eu souber que ele está envolvido em corrupção, ele vai pro pau. Não tem isso aí. A gente tem um mandato muito marcado no combate à corrupção. Aliás, corrupção que está marcando a minha cidade, infelizmente, Blumenau, né? Pois passa por esse processo terrível. Entrar nesse detalhe aí, porque a gente vê que o deputado estadual, para poder fazer da forma que o senhor faz, a gente acompanha nas redes sociais, ele acompanha pela rede social. E a gente vê as suas manifestações e cobra em nome da população. Eu vejo assim, ó, que se todos fizessem dessa forma, nós íamos inibir muito, porque nós estamos passando dos 30 prefeitos que estão sendo indiciados, né, em processos de corrupção no estado de Santa Catarina. Gente, isso aí é um absurdo. A GAECO está lá na prefeitura de Blumenau hoje, novamente. Ela nós tivemos 10 operações da GAECO na prefeitura, completou 10 só esse ano, na prefeitura de Blumenau, e hoje a 11ª. A GAECO está lá na prefeitura de Blumenau hoje,
na Secretaria de Administração, buscando documentos de licitações fraudadas para gestão, programas de gestão de administração pública. Então, o que eles faziam? Eles compravam programas de gestão administrativa subfaturados e combinava, sabe? Combinava, tudo combinado. Licitações todas fraudadas. O processo em Blumenau, ele era bem desenhado. Assim. Quem ganhava já sabia quem ia ganhar. E já sabia também quanto ia pagar. Então, eles roubaram na gestão passada em Blumenau em todos os setores. Todos. Desde a merenda escolar, que eles roubavam na merenda escolar também, até na segurança das escolas, na comunicação, na administração, na gestão, na guarda municipal, em tudo que eles puderam, eles roubaram na administração pública de Blumenau passada. Então, agora, nós temos lá em Blumenau 3 deputados estaduais, 2 deputados federais. O único que traz isso para a população claramente sou eu. O único que fala sobre isso, grava sobre isso, cobra, parabeniza a GAECO, cobra que essas pessoas vá para a cadeia, exige punição exemplar, pau, o dia todo. Dentro do seu próprio partido você cobra? Também, dentro do meu próprio partido. Dentro do meu próprio partido. Então, assim, porque não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Isso aí não importa se é do meu partido, se é do partido do adversário, se é do partido X e Y, se o cara é corrupto, ele é corrupto. E isso aí é um mal do país. Eu acho que a gente tem que cravar quando um pesquisador vier pesquisar uma pessoa na rua, um ouvinte da Litoral na rua, o que você acha que o Brasil tem que fazer? Combater a corrupção deve ser a primeira coisa. Antes a gente falava de educação, segurança pública, mobilidade urbana, essas coisas. Mas eu acho que o combate à corrupção tem que estar em primeiro. Porque você vê, todos os deputados, eles têm cerca de 30 milhões de reais por ano para eles destinar do orçamento do Estado. Eu destino esses recursos para as prefeituras, para que as prefeituras façam obras, certo, melhorem a vida das pessoas. Não para os prefeitos roubar o dinheiro. Não para deixar prefeito rico, nem vereador rico, nem gestor rico, nem secretário rico. O dinheiro que a gente manda para as prefeituras é para que as obras aconteçam e melhorem a vida das pessoas. Então, cada vez que o deputado Ivan Nates sabe que um prefeito foi irresponsável, misturou o privado com o público, nós ficamos tristes, né? Porque não é esse o nosso papel. Eu capto 4, 5 milhões para entregar para um prefeito fazer uma obra. E ele desvia o recurso. Pô, isso aí é uma coisa muito, muito triste. Então a corrupção tem que estar... Nós temos que criar um pacto contra a corrupção no Brasil. O Poder Judiciário tem que ser duro. A GAECO trabalha. O delegado trabalha, o policial civil trabalha, a investigação faz, o promotor faz investigação. Quando chega lá no Supremo Tribunal Federal, absolve o cara porque faltou uma vírgula e um ponto. Olha, faltou uma vírgula e um ponto aqui. O promotor, na hora que escreveu a frase, ele esqueceu do ponto e vírgula. Anula tudo. Volta. Absolve. Então há uma tendência que a população sente, eu sinto também, de injustiça. Falta de justiça para essas pessoas. 30 prefeitos presos, só temos 5 condenados até agora. E ainda condenado em segundo grau. Segundo grau. No caso seria primeiro grau, porque para eles é o primeiro grau, né? Para eles é o primeiro grau. O Tribunal de Justiça é o primeiro grau. Mas 5 prefeitos condenados pelo Tribunal de Justiça. Ainda faltam 25. E quantos desses o Supremo, lá em cima, a turma lá de Brasília vai absolver? Quantos desses vão prescrever? Quantos desses vão ser esquecidos numa gaveta? Né? Então, nós precisamos fazer uma cruzada contra a corrupção. Urgente no Brasil. E esse é um mandato do deputado Ivan, sempre é nesse sentido. Doa que doer. Bom, isso é importante a gente estar trazendo essas informações, porque nós observamos, e a sua formação é ser advogado, né? Eu tenho formação acadêmica de Ciências Sociais, eu fui professor da rede pública durante boa parte da minha vida. Depois eu voltei para a faculdade e fiz a faculdade de Direito. E daí, quando terminei minha faculdade de Direito, eu assumi a advocacia do Sindicato dos Professores. E lá sempre trabalhei a minha vida quase toda como defensor do servidor público.
E dali, então, parti para a minha primeira eleição de vereador. Então, minha primeira formação é da área de pedagogia, depois a de direito, e de direito eu sou graduado, pós-graduado e doutor, mestre e doutor em direito. Então, isso também me ajuda bastante, né? Porque todos os advogados que estão ouvindo a Litoral agora, estão ouvindo o deputado Ivan Nates, sabe o que eu estou falando. A gente, quando tem noção jurídica, fala com muito mais personalidade, né? Com mais segurança daquilo que a gente pode falar, do que não pode. Né? Até que limite vai, porque no Brasil, infelizmente, um deputado tem limite, né? Lá na Constituição está dizendo que quem tem mandato é inviolável, né? Pelos sua fala, sua opinião. Depende, né? Depende contra quem ele falar, né? Aproveitar a oportunidade, estamos aqui com o Erivelto Filete também, doutor Erivelto, conosco, professor, ex-vereador, uma liderança aqui do município, no qual traz ele que abriu a oportunidade, a gente está conversando também com o deputado Ivan Nates nessa entrevista e conhecendo um pouquinho mais, né, das figuras que vão estar trilhando agora até 4 de outubro na busca, né, agora estão nas pré-candidaturas, e depois a gente vai estar conversando sobre a questão da convenção, né, e eu também queria tirar uma opiniãozinha relacionada à questão, né, na represa de Boetê, que teve ontem um grande imbróglio aí. Eu queria ver, né, qual é a opinião do deputado Ivan Nates. Dando boas-vindas aqui, o Erivelto, aos estúdios da Rádio Litoral. Bom dia, Tancredo, bom dia, equipe. Sempre muito bom estar aqui na Rádio Litoral, né, contigo, Tancredo, com quem eu aprendi muito nesse tempo que tive na Câmara. Já falei isso várias vezes e sempre que vier eu vou falar, porque foi muito importante para mim esse aprendizado. Tá aqui com o deputado Ivan Nates, que é uma pessoa que é da minha profissão, pessoa que eu aprendi a respeitar, que eu aprendi a gostar. Então isso para mim é muito, muito bom poder fazer esse contato contigo e abrir esse espaço para ele, né? Como tu bem diz, o bem dissesse, o deputado Ivan, ele cobra, não importa de quem, não importa de que ideologia, não importa que partido, ele não quer defender corrupção. O que ele quer é combater. E aí não importa de onde ela venha, né? O grande problema que eu acho que o nosso país existe hoje é a tal da polarização, em que o meu pode fazer tudo e o teu não pode fazer nada. Então eu acho que a gente tem que cobrar dos nossos também, né? E é um deputado que tem bastante presente, né? E eu entendo que o parlamentar, principalmente o parlamentar estadual, ele não precisa necessariamente ser da região, mas ele tem que estar presente na região. Ele tem que estar toda a vida lá apresentando, atendendo, e assim, o deputado Ivan Nates, sempre que se liga para ele na rádio, ele atende, não tem nenhuma restrição, não tem, né, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de meias palavras, então não tem frescura, né? E o mais interessante, Tancredo, é que o perfil do deputado Ivan é um perfil muito parecido com o teu quando nós estávamos na Câmara. Combativo, né, apontando realmente os erros e não importa de onde venha, né? E é isso que me faz admirá-lo cada vez mais e me traz para esse trabalho que nós estamos fazendo em conjunto aqui na região. Que bom, né? A tua participação, e lhe agradecer também pelo convite aí, né, ao Ivan, para vir aqui conosco para a gente estar conversando um pouquinho. Deputado Ivan, vamos falar um pouquinho aí, o senhor que tem uma apurada opinião, e a gente sempre gosta de estar ouvindo, né, porque todos nós sabemos da importância, né, de uma administração pública. Tem lá o executivo e o legislativo. O senhor está aqui do lado do legislativo, que é o que fiscaliza, que é o que busca a legislação, que é o que faz o trabalho efetivo dentro da sociedade, porque está lá representando a população, né? Mas no executivo, às vezes tem ações do executivo que às vezes ela é um pouco tumultuada, né? Às vezes mal entendida, mal compreendida. E claro, a melhor obra sempre é aquela que está para acontecer, né? As que estão acontecendo deixam de acontecer. Aconteceu um fato ontem, né, lá na represa de Boatê, com relação ao governador, né, e foi rapidamente, espalhou igual um barril de pólvora em todas as redes sociais, né, uma discussão rápida, né, quando o governador dando uma entrevista, uma discussão rápida de uma obra, né, emblemática e toda a vida polêmica, né, que relaciona a questão, né, do desenvolvimento, né,
do estado de Santa Catarina, principalmente na questão da prevenção. E uma das coisas que eu quero aqui registrar, porque a nossa cidade, em função do Rio Tubarão, da enchente de 74, nós temos aqui uma forte lembrança ainda de 1974, muitas famílias, sobre essa grande enchente. E quando anunciado agora o El Niño, e esse fator aí que pesou muito para nós aqui, o governo do estado, não só na nossa região, mas no estado todo, né, trabalhou de forma preventiva, liberando muitos recursos. Mais do que isso, estabelecido inclusive um decreto que pudesse fazer um guarda-chuva para quando acontecesse o fato. E nesse caso aí da represa, é um dos gargalos que nós temos na região. O que é que aconteceu ao governador? Ele foi mal entendido? Ele foi um pouco áspero? O que é que aconteceu com o governador? O senhor também está por dentro desse assunto, né? Claro, com certeza. Antes de eu falar sobre o José Boatê, eu queria enaltecer aqui o trabalho do prefeito Sorato. O prefeito Sorato, quando ele chegou na Assembleia Legislativa, o período que ele foi deputado comigo lá, a primeira pauta do Sorato foi a questão das enchentes aqui em Tubarão. Ele estava o tempo inteiro na bancada pedindo que a gente liberasse recursos para a limpeza do Rio Tubarão, afluentes e o sistema de contenção de cheias. Então o Sorato ele pautou o mandato dele lá na Assembleia Legislativa para conquistar do governador Jorginho Melo obras importantes aqui para o sistema de contenção de cheias. E recebeu. Eu sei que ele recebeu a boa parte desses investimentos, então eu não podia deixar de destacar isso aqui, a grande gestão o grande deputado que foi o deputado Sorato, agora prefeito Tubarão, e com entusiasmo, né, que ele falava das obras de contenção de cheias aqui da região da Murel, mas principalmente da região do Tubarão. Lá no Vale do Itajaí, quem conhece o Vale do Itajaí, quem está ouvindo o litoral agora, sabe o que eu estou falando. A gente tem problemas porque é um vale, né? É montanha e um rio no meio. Como é Indaial, como é Timbó, como é Blumenau, como é Gaspar, como é Rodeio, como é Ascurra, como é Rio do Sul, como é Laurentino. A nossa ocupação geográfica, histórica, se deu a partir do rio. As pessoas foram subindo o rio e foram edificando suas casas ao lado do rio, porque o rio era essencial para tudo, até para a mobilidade, né? E as cidades foram se criando em torno do rio. A montanha e o rio e a cidade. Então, com o tempo, e com a conurbação, com o crescimento populacional, cada vez mais a cidade ficou suscetível a alagamentos e enchentes. Então, nós somos uma região que todo mês de agosto, setembro, outubro, corre o risco de sofrer cheias. E elas são cada vez mais permanentes. Desde 1983 para cá, nós temos a cada 3 anos uma cheia. Pulou um ano ali, mas na média, entre agosto e setembro, nós temos uma cheia. Umas maiores, outras menores, mas nós temos cheias. E, para isso, foi construído um sistema de contenção de cheias, que é composto por barragens que funcionam não para segurar água permanentemente, não são barragens de contenção de água. São barragens que funcionam quando precisa, ou seja, barragens cujas comportas se fecham. Então nós temos barragem de Ituporanga, nós temos a barragem de Itaió, nós temos a barragem de José Boatê nesse sistema. E nós estamos construindo agora 2 novas barragens a pedido do governador Jorginho Melo, que é a de Mirim Doce, que é a bacia de contenção, ou seja, não funciona como barragem. Quando chove muito, fecha e vira uma lagoa nas áreas. A área fica alagada lá na região. Então, nós estamos fazendo Mirim Doce e estamos fazendo Botuverá, na região de Brusque. Então, serão 5 barragens para fazer o sistema de contenção de cheias. Porque funciona muito fácil compreender isso. O rio Itajaí-Açu nasce lá na região de Papanduva, quase no limite com o Paraná. Então, é uma área territorial muito grande, que nós temos o Itajaí-Mirim, o Itajaí, que suporta águas da chuva num território muito grande, uma expansão muito grande. E dentro desse sistema, nós temos a maior barragem da América Latina de contenção de cheias, ou o maior sistema de contenção de cheias da América Latina, que fica em José Boatê, que é a barragem José Boatê. Então a barragem José Boatê é a maior da América Latina. E ela funciona com 2 comportas. Ou seja,
conforme o nível da água vai acumulando, essas comportas vão sendo acionadas a fim de que contenha mais água dentro do sistema. Em 1998, foi feita uma grande reforma nessa barragem. Então a barragem foi toda automatizada. Foi toda automatizada. Então, tinha um sistema de controle automatizado, mecanismos. Foi muito bacana, porque ela funcionava meio que manual. Daí, a partir de 1998, foi feito um grande investimento e a barragem passou a ser operada de José Batê de forma eletrônica. Acontece que o governo, aquele território é um território indígena, onde funciona o sistema de contenção da barragem é em território indígena. E como território indígena, o Estado não tem acesso, não tem como fazer proteção, não pode botar polícia militar, não pode botar segurança, é território indígena, sob comando nacional, da FUNAI, do governo nacional. E aí o que aconteceu? A partir desse grande investimento lá, no sistema de tecnologia de funcionamento das comportas, não se pôde ter segurança, o governo descuidou com relação à segurança e foi totalmente destruído. Foi roubado, foi quebrado, os motores foram roubados, a parte eletrônica foi roubada, foi quebrada, e aquilo ali virou um ativismo político da comunidade indígena. A comunidade indígena, quando ela quer alguma coisa lá para a comunidade, o que ela faz? Ela avança sobre o controle da barragem. Então é sempre uma guerra do governo do Estado contra a FUNAI, o Ministério Público que cuida federal, que cuida da comunidade indígena. É uma comunidade indígena muito grande, são 7 aldeias com 7 caciques. 7 aldeias, 7 caciques. Que tem eleição diferente entre eles. Uma hora um é um, uma hora outro é outro. Quando tu acerta um acordo com o outro, já não é mais, tu acerta com aquele. Enfim, então é essa coisa que todo ouvinte da Litoral sabe que eu estou falando, que é lidar com o índio no Brasil. Então é sempre uma guerra. Tu tem que ter muitos órgãos envolvidos, muitas coisas envolvidas, muita gente envolvida, e os índios nunca estão contentes com nada. Eles nunca estão contentes com nada. Você vai lá e diz, vamos fazer um campo de futebol, uma igreja e 10 casas. Quando o governo entrega um campo de futebol, uma igreja, 10 casas, eles vão lá e querem mais 50 casas, mais um posto de saúde, mais não sei o quê, mais a estrada, mais uma ponte. O governo vai lá e faz. Mais uma estrada, mais uma ponte. Nunca estão contentes com nada. Nunca termina a reivindicação dos indígenas. Aquela obra lá é uma obra federal e... Não, a barragem é do DNS, a barragem é federal. Federal. Mas a gestão é estadual. A gestão é estadual. E o território é indígena. Bah. Então, é complexo. O que o governador Jorginho Melo determinou? O governador Jorginho Melo determinou uma reforma ampla na barragem. E eu sou parte desse processo, porque eu trabalho muito isso desde quando eu era vereador. Nós tínhamos uma certeza, eu tinha uma certeza, de que só valeria a pena fazer a reforma se fosse defenestrada a área. Ou seja, se aquela parte da gestão da barragem virasse patrimônio do Estado. Ela fosse, não, esse pedaço aqui não é território indígena. Esse pedaço aqui é... Desmembrar essa área. É defenestrar, né? Tirar daquele pedaço a gestão federal. E isso foi feito. Então isso demorou alguns anos para que a gente pudesse pegar aquele pedaço de território, aquele pequeno território ali de 500 por 500 metros quadrados. Aí não, isso aqui não é território de ninguém. Isso aqui é patrimônio do Estado de Santa Catarina. Então o governo fez isso, para poder fazer isso, fez acordo com o Ministério Público Federal, fez acordo com a comunidade indígena, fez acordo com os caciques, fez acordo com todo mundo, conseguimos. Agora é território de Santa Catarina, muito bem, podemos botar a vigilância, podemos botar a polícia militar, podemos fazer segurança do local. Então dá para investir de novo. Então foi isso que o governador fez. Começou a fazer uma grande reforma, um investimento na ordem de 10 milhões de reais. Mas no total são quase 100 milhões de reais de sistema de contenção de cheias no Vale. Mas mesmo assim teve contrapartida também. Porque contrapartida o governo do Estado estava fazendo as obras, o governador coloca ali nos seus esclarecimentos que tinha acertado para 20 casas, botou 40. Não, isso é acordo. Faz parte mas é um acordo, fez parte de um com a acordo. comunidade indígena para aceitar. Então, assim, o que acontece? Nós estamos investindo, nós estamos fazendo a reforma, estamos fazendo um sistema de contenção novo, a ampliação da limpeza e reestruturação do sistema para que ele funcione, porque o sistema funciona, já me deixou bem claro. Só que ele não funciona
digitalmente, eletronicamente. Como é que ele vai ser hoje? Ali, da Defesa Civil de Florianópolis, eles vão poder operar a barragem lá e debater. Sabe? Através do sistema de computador, o sistema vai funcionar. A barragem de debater vai funcionar como funciona de Itaporanga, por exemplo, que ela é acionada por Florianópolis. Então, agora o governo estava fazendo as obras lá, começou a se dizer que não estava fazendo nada. Sabe aqueles blogueiros, que agora o mundo é de blogueiro, né? Ah, não estou fazendo nada, não estou fazendo nada. Então o governador foi lá ontem para dizer, olha, está fazendo, olha aqui está acontecendo isso, nós estamos fazendo isso, está fazendo isso. E quando ele foi lá, a comunidade indígena voltou a reivindicar coisas. Então aquilo que foi acertado, que foi acordado, que foi dito, que não sei o quê, não, porque nós queremos mais casa, queremos mais isso aqui é comunidade indígena, isso aqui é território indígena, isso aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O governador está no limite, né? Porque não é só o governador que está no limite. A sociedade do Vale do Itajaí e a sociedade catarinense está no limite com essa turma. Nós estamos no limite com esse pessoal indígena lá. A gente reconhece, está tudo bem, nós somos parceiros, nós ajudamos, nós damos uma escola, nós ajudamos. Está tudo bem. Ninguém é contra, ninguém está aqui dizendo que a comunidade indígena tem que ser desrespeitada. Muito pelo contrário. Acho que eles têm que ser respeitados, eles são os povos originários, eles foram colocados ali a partir de uma pressão, o território era deles, está tudo bem. Só que eles não podem mais fazer como eles estão fazendo. Toda hora eles fazem uma confusão, toda hora eles invadem, toda hora eles encontram, e o governo cada vez cedendo mais. Então o governador chegou no limite, como a nossa sociedade chegou no limite também. Sabe? Chegou no limite. Ó, a gente não quer. A gente não quer, pô. Confronto com indígena, ir lá, e político. Então, pô, a gente dá, o cara pede, a gente dá. Me dá um saco de pão, o cara dá. Me dá mais um, o cara dá. Agora eu quero 2, dá. Agora eu quero 3, dá. Agora eu quero 4. Chega na hora, o cara diz, pô, peraí, pô. Dá um tempo, ninguém tem paciência. Foi o que aconteceu com o governador ontem. Né? Chegou lá com um momento festivo de poder dizer para a sociedade, olha, nós estamos recuperando, estamos fazendo investimento, sistema de contenção de cheias, a gente tem preocupação com isso. E estava uma turma lá ofendendo ele, xingando com cartaz, não sei o quê, não sei o quê. O governador, como todo ser humano, estourou. Eu não tiro a razão dele, acho que ele mostrou que está lá mesmo para defender Santa Catarina. E na outra vez ele tocou de borracha na turma lá. Quando a gente estava precisando operar a barragem, os indígenas ocuparam a barragem. Não deixaram o sistema, a Defesa Civil chegar para fazer a operação da barragem. Que hoje a barragem é operada manualmente, mas vai ser por sistema. Né? E quando chegou lá, os índios estavam lá, não passa ninguém aqui, não passa ninguém aqui, não passa ninguém aqui, ó. É pau, borracha, bala de borracha e cacetada. Pronto. A mesma coisa o senhor atribui também ali na Eu não estou dizendo, eu não estou incentivando isso. Não, claro. Só que, pô, chega na hora que o Estado tem que mostrar que tem força, né? O mesmo paralelo aqui nessa questão da BR-101 no Morro dos Cavalos, né? Tem uma área indígena ali também, para aquela questão do licenciamento do túnel, que também é outro gargalo que nós temos no sul do estado, aliás. Tem meia dúzia de pessoas morando ali. Nós estamos isolados pela 101 num gargalo e que está oferecendo um grande risco ali, essa questão da passagem do Morro dos Cavalos, que classe política... É outro problema, quer ver? Eles dizem que nunca teve índio ali. Teve índio ali. Os índios estão ali desde o início da colonização. Tanto que ali próximo, em Águas Mornas, teve o maior combate indígena com as tropas do Império do registro da história. Ali na região de Águas Mornas, uma tropa imperial foi atacada por uma comunidade por índios, e nós temos registro de 92 soldados portugueses mortos por indígenas ali naquela região. O que os soldados faziam? Os soldados faziam um reconhecimento da área, porque eles buscavam onde é a água termal ali em Santo Amaro da Imperatriz. Santo Amaro da Imperatriz. Então, ali em Santo Amaro da Imperatriz, se dizia que as águas termais elas curavam, né, doenças. Então, se viu falar que tinha um lugar ali em Santo Amaro da Imperatriz que tinha água quente. Então, o governo imperial determinou que uma tropa de soldados, um pelotão de soldados, fosse localizar essa água quente ali em Santa Maria da Imperatriz. E ali teve o maior confronto entre indígenas
e forças republicanas, forças imperiais da história brasileira. Morreram ali 94 soldados portugueses. Foram atacados e mortos por índios. Isso, por si só, prova que ali tinha uma comunidade indígena. Se ela continuou depois disso, se ela foi embora, se dali eles foram para o oeste, mas naquela época era uma comunidade indígena, o Morro dos Cavalos. Só que, atualmente, a comunidade indígena que ocupa o Morro dos Cavalos, ela veio do Paraguai. Não é mais aquele originário. Aquele povo ali, por algum motivo, ele foi embora e alguém lá do Paraguai trouxe uma comunidade indígena e instalou ali. E esse povo é o que está ali sendo reconhecido como comunidade indígena. Isso aí o Supremo Tribunal Federal já decidiu e eles é território indígena e ponto final. Ponto final, né? Bom, isso é um assunto que a gente, pena que tem... Aí tem meia dúzia de pessoas, brasileiros, igual a todos nós, que por ordem dessa meia dúzia de pessoas, a gente não consegue resolver um problema que é de milhares e milhares e milhares de outras pessoas. É porque nesse país, o Tancredo e ouvintes da Rádio Litoral, esse país tem que corrigir uma coisa. E tem que corrigir urgentemente. Aqui, a minoria manda na maioria. No resto do mundo, a maioria é que decide o que fazer. Ou seja, o povo... A maioria que decide o que fazer. O povo tem que mandar, não ser mandado. Né? Então, é a maioria que decide o que fazer. Aqui no Brasil, não. Mas... Aqui no Brasil, a minoria é que diz o que a maioria tem que fazer. A minoria diz, tu tem que me aceitar. A minoria diz, tu tem que me aceitar. Tu tem que me respeitar. Tu tem que fazer como eu quero. Tu tem que fazer isso. A minoria diz para a maioria o que ela tem que fazer. Então, nós temos que compreender esse processo, e o ouvinte da Litoral tem que compreender isso, para que a gente possa consertar o Brasil. Enquanto a minoria no país ditar as regras para a maioria, aí vai ficar como está, né? Do jeito que está, né? Exato. Uma pena que a gente não poder estar conversando. O Filete tem que trazer ele aí para o Resenha Litoral, aquele que nós temos das 10 ao meio-dia, 2 horas de programa para falar de tudo. Aí a gente vai estar falando, uma pena, né? A gente já está com o horário adiantado. O nosso segundo convidado, o vereador Maurício da Silva, já está aqui conosco ali também na sala de espera. E a gente, logo em seguida, depois do intervalo comercial, a gente vai estar trazendo, né, a boa informação. Então, para findar aí a entrevista, a gente deixa os microfones da Rádio Litoral à disposição do deputado Ivan Natti para fazer as considerações finais. Um abraço a todos vocês da Litoral, obrigado por estar ouvindo a gente, né, participando aí. Estou feliz, né, de estar aqui. Dia 1º de agosto tem convenção do PL. 1º de agosto. Nós íamos falar sobre a convenção, o assunto começou a mergulhar e a gente acabou esquecendo. Dia 1º de agosto, convenção estadual do PL. Nominata do PL, deputados estaduais prontinha, deputados federais pronta também. O governador, a nossa chapa resolvida, majorizada resolvida. Carlos Bolsonaro e Carol Detone para o Senado. Jorginho Melo e Adriano Silva para o governo do estado. 16 nomes, aliás, 17 nomes. 16 mais 17 nomes para a Câmara Federal já consolidados, a nossa bancada feminina toda acertada, e a Câmara e a Assembleia Legislativa também prontinha, com 41 nomes à disposição. Nosso nominata de mulheres também pronta. E o partido está prontinho. No campo nacional, nós teremos convenção, se eu não me engano, dia 10 agora. As convenções é de 20 de julho a 4 de agosto. Então, muita gente... A convenção nacional já está marcada. Outro interessante, esteve aqui também, nós entrevistamos aqui, né, o ex-prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, teve o Chiodini, o Espiridão Ami e o Antídio Lunelli, vieram os 4 aqui numa entrevista única, e aqui eles também anunciaram que dia 1º vai ser a grande convenção deles, e eles estão programando para fazer no mesmo dia também. Isso. Então acho que todos os partidos estão optando pelo dia 1º. Isso é muito bom também, né? No campo nacional nós não temos ainda a nossa candidata a vice, não foi anunciado ainda pelo Flávio Bolsonaro quem será a candidata a vice na chapa dele. Há uma grande expectativa
que nós tenhamos uma feminina da região centro-oeste ou do nordeste do Brasil. Acho que isso deve ser anunciado aí nos próximos dias. E o PL Nacional faz um trabalho para tirar o PT do governo, né? É a nossa principal missão. Agora, eu tenho que reconhecer o esforço do João Rodrigues, do Espiridião Amin, do Chiodini, que fazem uma chapa para disputar a eleição, e isso é muito saudável, né? Isso é saudável para o processo democrático, isso é inteligente para quem quer fazer política com qualidade. E Santa Catarina é que ganha, né? Santa Catarina é o melhor estado do Brasil, disparado em vários itens. E o eleitor é o responsável por isso. Isso é importante, né? É importante. Se a gente está nessa régua para cima, quem fez essa régua? Foi o eleitor. E foram os políticos também. É importante essa colocação, porque é aquilo que a gente sempre diz aqui, né? O eleitor tem que conhecer o seu candidato. Né? E o seu candidato tem que se identificar no seu eleitor, para isso ter uma consistência, né? Mas é uma pena que a gente não possa dar. Nós vamos deixar uma outra oportunidade, Filete, para trazer aqui. Se Santa Catarina, e ouvintes da Litoral, está vivendo esse momento importante no campo nacional, é por dois fatores. Um é o eleitor, porque é o eleitor que escolhe. Então, se está escolhendo bem, é ele que está fazendo bem. E o outro é os políticos que ele escolhe. Porque são os políticos que ele escolhe que transformam as decisões dele naquilo que ele quer. Então, se Santa Catarina vive esse momento ímpar de festejar, é por esses dois fatores, o eleitor e quem ele escolheu. Correto. Então, muito importante a gente falar isso para chamar a responsabilidade da galera também para votar com consciência. Um abraço, abraço meu amigo Filete aqui, muito obrigado pela oportunidade. Ok. Conversamos com o deputado estadual Ivan Nates e também com Erivelto Filete, ele que é uma liderança aqui da nossa região também, né, da cidade da nossa região. A gente agradece aí a participação dos dois agora, 8 horas e 54 minutos, logo depois